Olá, eu sou Adriana Bozon, diretora criativa da Elos. Bem-vindos a mais um Elos Talks. O Elos Talks é um projeto que nós criamos com muito carinho para falar um pouco do universo da Elos, nossos valores, processos criativos e bastidores das coleções. Hoje vamos conversar com uma pessoa que é referência no mundo da moda. Ela começou sua carreira na Vogue Brasil em 81, passou por cargos de destaque como editora de moda e publisher da Carta Editorial. Trouxe a Harper's Bazaar para o Brasil e hoje é a head da revista Harper's Bazaar no Brasil. Bem-vinda, Patrícia Carta. Oi! Delícia estar aqui, Obrigada, Adriana. Patrícia. Bem-vinda. Obrigada. Vamos recordar hoje, hein? Muitas histórias. Coisa pra gente lembrar, né? Mas você tem coisas para contar surpreendentes, desde a parte do seu pai, da sua família, né? Muito tempo de moda, né? Você nasceu com a moda? Então, sim, eu sou de uma família de jornalistas, já lá da Itália. E, enfim, meu pai foi um dos foi diretor editorial da Abril. E isso eu era muito criança. Eu sempre convivi com os amigos dele. Então, convivia com o Lívio Rangan, ia nos desfiles do Lívio, quando era criança, né? E era o começo da moda no Brasil, nem, né? O Brasil era um embrião na moda, Era um embrião, né? Isso mas nasceu de um jeito muito forte, né? Porque o Lívio era muito espetacular. Foi a época da Feniti também. Então, esse momento era um momento muito da indústria da moda, né? A indústria ganhando força. E esse lado criativo que o Lívio trouxe com a Ródia, nós tínhamos modelos, sempre tivemos, né? Modelos maravilhosos. Então, só que naquele momento era uma mistura de modelo com mulheres da sociedade que isso se misturava, né? De certo modo. E então tinha a Danusa Leão, a Carmen Marinque Veiga, bom, e outras que eram modelos mesmo. A mulher do Lívio, bom, aqui também minha memória, então peço desculpas. Não vou conseguir ficar citando nomes. Mas tinha também, foi a época do Fernando de Barros. Fernando de Barros. Então, também tínhamos aí o Fernando de Barros, que foi muito... Ele iniciou no Brasil, ele era português, e naquele momento ele ainda trabalhava com o cinema, e do cinema ele migrou para cuidar de revistas masculinas, ainda dentro da Editora Abril. Então, assim, era tudo bastante embrionário, né? Mas com muita força, com muita sofisticação, era tudo realmente muito forte. Esse nascimento, assim, esse desabrochar da moda no Brasil, que realmente se iniciou nos anos 50, mas que nos anos 60 e 70 realmente desabrochou. Eu enfim, tinha sempre esse contato, mesmo dentro de casa, né, com os jornalistas todos e as pessoas que faziam a moda mesmo. E aí, então, meu pai trouxe a licença da Condé Nast para o Brasil, né, em 75. Num momento... Um visionário, né? Um visionário. Em 75, né? Bastante visionário mesmo, para falar a verdade. Assim, ele era, né? Em todos os aspectos e momentos da vida dele. Ele morreu cedo e naquela época, né? Essas conexões internacionais, tudo isso era muito mais difícil, né? Hoje internet, hoje as pessoas são muito mais conectadas, viajam muito mais. Então, naquela época, ele era um desbravador mesmo, né? Acho que o fato dele também ser italiano, acho que isso ajudava, porque era para ele mais né, ser daqui, ser de lá, ele circulava com facilidade. Com facilidade na Europa. Exato. E aí ele, enfim, então trouxe a Vogue, que eu acho que a importância, eu nem deveria ficar citando, né, um título que não é mais meu. Mas enfim, isso faz parte da história, sou obrigada a falar. O interessante, eu acho, dele ter trazido naquele momento foi de impulsionar o luxo no Brasil, né? Porque assim, a indústria de moda até então não estava ligada no luxo. Ao luxo. Né? Eram coisas desconectadas. Sim. Esse luxo não existia, né? E, inclusive, uma das perguntas que eu fiz pro meu pai quando ele trouxe, eu tinha 15 anos na ocasião, eu falei para ele, mas por que você está trazendo essa revista? E aí ele disse, porque a sociedade precisa se ver em algum lugar. E hoje
hoje a sociedade se vê no Cruzeiro e na Manchete, mas não são as revistas para essas mulheres da sociedade. Estão lá porque não tem outro lugar para estar, né? Não tem um lugar delas. Tanto é que muitas apareciam na Bazar e na Vogue americana. Então, esse foi o intuito de criar essa comunidade, que de elite, a elite da moda no Brasil. Exato, que a gente tem hoje cada vez mais forte a ideia de comunidade, né? A gente hoje precisa se sentir, as pessoas martelam muito nisso, né? A gente precisa se sentir, é uma coisa de pertencimento. Você quer se sentir fazendo parte, então você usa elos para fazer parte daquele determinado grupo e assim por diante. Então essas mulheres precisavam desse sentimento de pertencimento, né? De terem um título delas para elas. Inicialmente foi assim, era algo fechado, a inclusão, ninguém falava sobre inclusão, ela não existia a inclusão. Então era um momento completamente diferente, mas com princípios de marketing muito semelhantes com os de hoje. Com os de hoje. Bom, e desenvolvemos isso na carta editorial por 35 anos. E aí a Condé Nast fez uma joint venture com a Globo, eles tinham necessidade de algo muito maior, nós somos uma editora boutique. Menor. E aí não encaixava mais dentro do que eles estavam buscando aqui no Brasil. Na verdade, aí eu já estava sozinha, porque meu pai já tinha morrido, meu irmão também, né? Eu já tinha ficado na gestão aí por 7 anos. Sozinha já? Já sozinha, à frente, né? E aí então eu trouxe a Bazar. Aí no caso a família não participou mais. Infelizmente eles não sabem. E já vai fazer 15 anos. Vai fazer 15 anos já. Em 2026. Nossa. No ano que vem, uma loucura, né, loucura. Adriana? Parece que foi outro dia, né? Parece que foi outro dia. É verdade. Que você trouxe a Bazar. Verdade. E a Elos fez agora 50, quantos anos? Foi 50. 53 ou mais que isso. 53. Olha só que maravilha. Num país como esse, verdade, tem poucos vencedores que têm essa jornada tão longa. Tão longa, total. E principalmente, acho que assim, em vários segmentos, mas no mundo da moda é mais desafiador ainda, né? Bastante desafiador. E essas mudanças todas, né? Ao mesmo tempo, apesar de todas as mudanças da Elos ao longo dessas décadas, mas a marca sempre teve um DNA muito parecido desde sempre, né? E essa manutenção desse DNA, mas obviamente fazendo os ajustes necessários que cada década te pede, né? Um grande desafio, né? Porque surgiram outros formatos de concorrência, né? A concorrência online, né? Outros mercados que vieram para o Brasil de várias formas, né? Porque agora vem, enfim, essas marcas, essa abrangência do e-commerce, né? O foco sempre foi a gente tentar melhorar o que a gente faz, né? E tentar aperfeiçoar o jeanswear no Brasil. Né? Esse sempre foi a ideia da Elos. Né? A moda praia e o jeans, eles precisam ser enaltecidos, precisam ter, porque afinal de contas nós somos muito bons nisso, né? A indústria, né? A gente tem indústria têxtil nacional forte no jeans, né? É um produto de origem brasileira também, né? Coisa que, assim, outros segmentos do mercado de roupa não tem a tecelagem bem desenvolvida no Brasil, né? E o jeans, realmente, a gente tem fábricas importantes que fizeram um desenvolvimento e continuam se aperfeiçoando na moda, né? Bom, falando em história, falando em jeans, vamos lembrar da Vogue de 94. Era um encarte que vocês fizeram com a gente, que era Elos, a Grande Virada. O título era Elos, a Grande Virada. Você lembra desse editorial que a gente fez, que era aquela coisa de no gender, com a Lara Gerin, né? As meninas de topless, a calça bem grunge, o editorial, aliás, coturno, bem grunge. Lembra desse? Lembro dessa parceria, lembro desse editorial, que foi, assim, um grande estouro nos anos 90, essa tendência, né, Adriana, que eu acho que tem algumas tendências que eles impulsionam mais o jeans, tem outras que não, tem momentos que não é bem sobre isso. Exato. Mas aquele era muito, né, e que essa história do grunge, as camisas xadrezes e os jeans largados, me lembro sim, e a Lara Gerin tava linda, né, jovem, linda, e agora, na verdade, né, a gente fica revisitando essas décadas o tempo inteiro. Então vamos
Vamos lembrar de alguns outros momentos icônicos da Elos com a Vogue, quando nós trouxemos a Milla Jovovich e a Kate Moss. Lembro super, né? Inclusive foi... Primeiro que você, né? Imagina, trazer a Kate Moss. Que importância, né? Foi um negócio, assim, retumbante, inacreditável. Parecia um sonho que se tornou realidade. Para mim era um sonho impossível que realmente a gente conseguiu viabilizar. Ela veio... A gente fez campanha em Nova York, depois a gente trouxe ela para o Brasil, fez uma segunda campanha no Brasil e ela desfilou também e conseguimos fazer a capa. A capa, que foi a primeira capa dela da Vogue Brasil, né? Exato. Um marco, uma coisa icônica realmente, né? E, a Kate. E depois, mais pra frente, nós trouxemos a Agnes Dean, que na época estava assim, despontando em Londres, fez campanha da Burberry na época e também... Também foi capa. Foi capa da Vogue. É verdade. Lembra 2009, desse momento? Lembro, uma capa bonita. E trouxemos ela também para desfilar no São Paulo Fashion Week também. Foi um desfile dos workers, foi um desfile muito marcante, de muito jeanswear esse desfile, e muito marcante na Semana de Moda. Isso fazia um barulho enorme, né, aqui no Brasil, porque isso tudo tem que lembrar que é pré-internet, então as coisas, os momentos presenciais tinham uma força muito maior, porque as pessoas não tinham o hábito de encontrar com aquelas pessoas. Hoje você tem a sensação de estar com elas, só que você não tá, mas você vê a rotina de cada um, você acompanha e tudo mais. Naquela época não, então eram as revistas de moda que aproximavam, né? E que davam essa possibilidade. Então trazê-las, né, para o Brasil era um negócio apoteótico. Então tinha uma outra dimensão, tudo tinha uma outra dimensão. Você acha que com essas mudanças aí as coisas da moda ficaram um pouco mais chatas, Patrícia? Eu acho que ficou tudo muito pulverizado e acho que inicialmente, assim, a internet, acho que todo mundo ficou muito entusiasmado e plugado e muito viciado, como nós somos até hoje, aparentemente nunca vamos deixar de ser, mas mesmo apesar do vício, eu acho que existe um cansaço. Então, acho que as imagens, por exemplo, a gente faz, obviamente que a gente produz a mesma qualidade, mas você tem uma sensação que você já viu, que aquilo não é tão importante, então se esperava muito uma revista de moda e as pessoas, não era só as nossas revistas feitas no Brasil, mas quem trabalhava com isso sabia decorar as boas revistas do mundo, né? A gente ia para um bar, sentar para ler revista e para comentar sobre elas. Que aquelas imagens eram sagradas, a gente só tinha aquelas imagens, tinha que esperar mais um mês por próximas imagens. E hoje em dia não, você é assim, bombardeado por imagens o tempo inteiro que até podem ter uma alta qualidade, mas você não consegue mais, aquilo é tudo, enfim, não cria, a revista não tem mais como manter o impacto que ela tinha. Mesmo a loja, entende? Você chega numa loja, se você chegava lá, era uma descoberta. Você olhava a arara, era uma descoberta. Agora não é uma descoberta, você sabe tudo que tem naquela loja. Você não precisa, inclusive, ir até a loja. Você pode fazer a compra de outra forma. Então, assim, a surpresa, ela acabou. Não existe mais surpresa. É um mundo sem surpresa, né? Sim, menos encantador, não sei se é essa palavra, né? Menos inspirador. Menos surpreendente, né? Porque é difícil você ser surpreendido por alguma coisa hoje em dia. Tudo você meio que já viu, já conhece, ou vai olhar mais um pouco daqui a pouco, ou também não se prende, né? É muito rápido. Você olha para uma imagem, depois você já viu, mas quantas? Quantas você viu no dia? Exato. Quantidade absurda. Então, obviamente, mudou essa percepção da importância das coisas, né? Tá tudo muito mais pulverizado mesmo, diluído. Patrícia, como que você vê o IA no mundo da moda, nas revistas, nos editoriais? A Bazar já usou imagens feitas por IA? Como que... A gente usa... Bom, na verdade, acho que todo mundo hoje trabalha com IA. E as pessoas estão com muito medo de uma coisa que já está introduzida no nosso cotidiano, né? Na hora de você... Processo mesmo, né? Imagens que você trata, pesquisa. Então, o IA já tá nas nossas vidas. Agora, assim, um
um editorial inteiro por IA, com modelos produzidos com IA, etc., nós nunca fizemos. Mas, assim, por enquanto, eu acho que tem um quê artificial que não é a nossa praia. Não é a pegada da Bazar. Não tem nada a ver com a Bazar. Então, assim, quando ela tiver menos artificial, de uma forma assim, nós lançamos a Bazar Interiors esse ano. São 2 edições anuais, por enquanto. Mas com todas as outras, né, online, eventos, um monte de outras coisas. É como se ela estivesse presente nas nossas vidas, mantendo ela presente ao longo do ano nas nossas vidas, mas como no papel 2 vezes por ano. Nós fizemos 2 editoriais, um na primeira edição e um na segunda, que foi levar os móveis para uma praia e fazer um estilo no mar. Que lindo. Depois, a outra, a gente levou os móveis para uma pedreira. E tem uma hora que você fala, cara, não tô acreditando que a gente tá fazendo isso, entendeu? Todo mundo achando muito legal, etc e tal. Mas, assim, várias coisas quebraram. Entendeu? Nossa! Então, assim, sabe, assim, não precisa, a gente não precisa trabalhar de um jeito que se trabalhava antes da internet, entendeu? Tipo, sim, muito legal, mas não há necessidade. Não é legal, mas não há necessidade. Não há necessidade. Pode simplificar. A gente pode fazer um mar no estúdio. Vamos criar uma pedreira. Então, eu acho que quando isso estiver perfeito, com certeza, não vai mais vai ser esse mix, entendeu? Do artificial com o real, né? Eu acho que vai dar para usar as duas coisas. Vai dar para usar muito em breve, realmente bastante em breve. A gente fez num editorial também da Bazar de Steel umas interferências com IA e tudo mais, mas a gente prefere o artesanal, por enquanto. Mas, enfim, não dá para acabar com a IA e nem ficar com medo dela. Sim, temos que aprender também, né? Aprender, conviver, aprender, exato, descobrir. Exatamente. E ser um aliado nosso, uma ferramenta, né? Como já é, mas vai ser cada vez mais, com certeza, né? E, Patrícia, como foi trazer a Bazar para o Brasil? Que ano que foi? Conta um pouco como que você trouxe, como que foi trazer a Bazar, o desafio de trazer a Bazar para o Brasil. Então, eu tive, assim, muita sorte no sentido que a partir dos anos 2002, mais ou menos, você vai lembrar disso, com certeza, o Brasil entrou numa disparada, assim, que nós nunca tínhamos vivido antes, né? Um sucesso econômico em que todos os países acreditaram que era a hora do Brasil. Que era a hora do Brasil e que tinha chegado para ficar. Né? Então esse processo e obviamente isso que motivou a Condé Nast a ter um interesse maior pelo Brasil e a querer fazer uma joint venture no Brasil. E nessa mesma toada, as editoras do mundo inteiro estavam olhando para o Brasil. Então, quando aconteceu essa minha separação, eu fui procurada pelas editoras do mundo inteiro. Ah, que máximo! Então, você não teve nem que ir atrás. Eu não tive nem que suar minuto, entendeu? E agora, o que eu vou fazer da vida? Antes de eu pensar nisso... Já estavam batendo na sua porta. Meu telefone já tinha tocado 1000 vezes, entendeu? Então, e aí, eu, na verdade, é horrível dizer isso, mas enfim, eu pude escolher, né? Com quem eu queria ficar. Né? E, obviamente, que eu queria ficar com a Bazar, né? Porque a Bazar era, enfim, a revista, era assim, ainda não estava no Brasil, já tinha feito uma tentativa, já tinha feito 2 tentativas de vir para cá e, por alguma razão, não finalizou, né? Numa delas, já tinha até equipe montada e eu acho isso tão curioso, porque eu não consigo... assim, eu me lembro, né, desse movimento, dessa equipe sendo montada e de estar completamente fora disso, né, de não ter nada com isso, né, e de repente, né, ser a pessoa que traz a Bazar para o Brasil. Eu, assim, tipo, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Né? Estava completamente fora de cogitação, qualquer mudança nesse sentido na minha vida. Então foi muito curioso e obviamente que eu queria a Bazar, né? Porque a Bazar, a primeira revista de moda do mundo, né? Pelo menos dos Estados Unidos, com certeza. É o berço de absolutamente tudo. É o berço dos stylists, é o berço dos fotógrafos de moda, é o berço dos diretores de arte. Ela começou com absolutamente tudo. Ela é extremamente
extremamente importante, né? É um título muito forte. E no final dos anos 90, ela deu um super up. Foi quando entraram. A Liz Tilberis entrou como a diretora de redação da Bazar América, simultaneamente com a Anna Wintour na Vogue, ambas inglesas, com uma passagem semelhante, assim, uma trajetória semelhante, e a Liz, assim, transformou a Bazar, assim, uau! Com o Fabien Baron, que era, né, aquela maravilha, aquele grande diretor de arte, ainda ele tá vivo, né, mas enfim, teve um momento dele, né, e só que ela morreu muito cedo, né, então, foi nesse momento em que eu, de fato, me aproximei da Bazar, assim, como leitora e como referência. Você precisava acompanhar a Bazar naquela época, naquele momento, né? Então, 10 anos depois, praticamente, né? 10 anos depois, quando isso aconteceu, de eu trazer a Bazar, eu já estava totalmente familiarizada com o título e tinha que ser a Bazar, menor dúvida. Que massa, muito bom. E a gente começou lá, né, quando você trouxe a Bazar, foi a primeira capa masculina da Bazar, foi com a Elos, e a gente trouxe o Cauã Raymond para a capa, né? Isso mesmo. Então, na verdade, como revista feminina, né, quer dizer, título, porque agora não dá nem para falar revista, né, com todas as plataformas que a gente atua, a revista dá um dói assim no ouvido. Mas o Cauã foi o primeiro modelo, né, ou o primeiro homem também, na verdade, tampar a capa da Bazar aqui no Brasil, né? Até então a gente só estava trabalhando com mulheres. E depois também, para falar a verdade, a gente teve muitas poucas capas masculinas, e talvez a gente tenha tido de novo o Cauã, não sei nem se não foi com a Elo, que acho que houve no segundo momento. E aí estava na hora de fazer a Bazar Man, né? Justamente pela demanda de mercado. Mas a gente fez essa capa que foi muito legal. Aí a gente teve um momento super divertido, né, Patrícia? Quando fomos para Marrakech, né, fazer uma matéria da Bazar com a Elos em Marrakech. Aquela foi muito maravilhosa. Ficamos lá no Royal Mansour. Foi, né, muito divertido. E o Kleber estava junto. O Kleber já estava junto, não né? Que hoje é diretor da Rapaz que Bazar, na época, né, ele nem trabalhava com a Bazar, trabalhava com você. Comigo. Olha só. É muita história, não né? Como vai juntando, assim. E a Maria Alice foi conosco. Foi conosco passear, né? Foi passear. Não, a Maria Alice me liga e fala, sei lá, o que você vai fazer amanhã? Qualquer coisa assim. Eu falo, eu tô indo pra Marrakech, sei lá, daqui a uma semana. Eu quero ir com você. Tá bom? Não, foi maravilhoso. Foi muito legal. E foi uma pesquisa, né, de refs e tal. Aí depois a gente fez até uns desenvolvimentos de produto lá, mesmo lá no Soaks, assim, a gente fez uns desenvolvimentos, aí a gente trouxe para o desfile, a gente importou um container e fez, assim, toda a ambientação do desfile, enfim, alguns acessórios do desfile também que a gente desenvolveu lá em Marrakech. E a campanha também com o Cauã Raymond e a Carol Trentini, era numas dunas, a gente montou uma barraca que a gente comprou lá no Marrocos, como se a gente estivesse lá. Como se estivesse lá. Como se estivesse lá. Mas já fotografando aqui. Mas já aqui. Isso. E essa viagem foi muito divertida. Foi, né? muito legal. Foi boa mesmo, a gente se divertiu demais. Que ano que lançou a Bazar Man, Patrícia? Foi em 22. A Bazar Man existe no mundo inteiro ou só no Brasil? Existe em alguns países. Ela existe em Singapura, mais algum país que eu já me esqueci, mas agora ela está sendo lançada na França. E aí estamos muito curiosos, porque a Bazar França e a Bazar Itália viraram, assim, referência absoluta de moda, estilo, desenho gráfico, assim, são duas super icônicas. Então o Brasil lançou na frente. Nós lançamos na frente. Estou bastante curiosa aí para ver o que vem. E a gente lançou nessa época, foi com o Fernando Casablancas, né, o filho do John Casablancas. Isso mesmo. A gente fez uma capa no lançamento da revista. Né, pra gente lançar a primeira edição. Depois a gente também fez, porque todas essas revistas da Bazar que a gente falou, dessas capas, todas sempre tiveram um desdobramento com festa. E aí essa daí também teve, em 22, e depois com o Loreto, que eu não lembro mais, foi 24 ou 23, acho que 23, será? Vou pegar aqui
a minha cola também. A gente teve, o Loreto foi em 24, né? Ah, em 24, então. E aí nós também fizemos, a gente fez o lançamento no restaurante, no Gigi. Ah, foi. Que estava sendo inaugurado. Sendo inaugurado, né? Então shops. foi tudo novo, né? A capa era nova, o restaurante também. E também tem uma icônica aqui que fez muito sucesso pra gente, assim, foi uma bem muito falada, quando a gente fez com o Hendrick, jogador do Palmeiras. Ah, bom, isso foi inacreditável, né? Foi um golaço. Foi um golaço. Antes dele ir pro Real Madrid, foi no momento certo, ele com a namorada, né? Depois ele casou, mas essa foi, assim, um sucesso absoluto. Verdade. Não, que aí foi um personagem muito forte. Mas vocês sempre trazem, né, personagens, assim, icônicos, importantes, que fazem um mau barulho, né? Dá certo, isso é muito legal. Essa foi uma que, assim, a gente agradou o Brasil inteiro, assim, né? Deu pra lá, né? Verdade, foi muito legal. E mais recente, em 2024, nós fizemos com o Nicolas Prates, bem na época que ele estava no Mania de Você, na Globo, e quando ele casou com a Sabrina Sato. Sabrina, né? Foi super bacana, foi super impactante, deu muito retorno, né? Aí bombou no Insta e tudo mais, né? Nas redes, de modo geral. E Patrícia, conta um pouco como que é o consumo hoje, então, do veículo Bazar? É digital? É no Instagram? Todo? É essa mistura que você disse, né? Obviamente, a tiragem caiu muito, de todas as publicações no mundo inteiro. O consumo mudou muito, né? Muito mailing, mas é também o consumo online, né? Pelo aplicativo ou pelo Instagram, a revista digital, depois também as bancas digitais também ajudam bastante. Então é um mix de canais que fazem você tomar contato com esse título, né? É difícil você pegar uma pessoa que tenha lido a revista inteira, que saiba todas as matérias de cabo a rabo, ela se conecta de diferentes formas. E então, obviamente, isso faz a gente estar em todos os canais, né, atentamente, e obviamente conteúdos também diferentes, né? Não é o mesmo conteúdo, não é? Obviamente no aplicativo você encontra a revista impressa lá, mas nas redes é uma outra coisa, né? Uma outra dinâmica. E isso mais eventos presenciais também, né? Que ficou fortíssimo, né? Essa ideia de pertencimento dessa comunidade, né? Que todo mundo muito atrás disso, né? Então a gente trabalha muito mais do que trabalhava no passado? Podemos falar isso? Acho que não. Não? Acho que não. Eu acho que é um trabalho mais pulverizado, menos canalizado, mas assim, você também tem que lembrar que, imagina antes como que era fazer a revista com pestape. Você cortar todas as letras da revista inteira, colar, né? Colar, aí esperar um tempão o filme revelar, aí o filme revelava, aí você ficava lá, né, escolhendo a foto. E às vezes a foto não dava certo? Não, era muito filme, né? Era muito? Era difícil. Era difícil. Era difícil não dar certo, mas também existia isso. Ai, não gostei desse editorial, joga no lixo, manda fazer de novo. Oi? Como é que é? Custo, não, né? Não existe mais isso, né? Não ficou bom, vamos dar um jeito, vamos cortar, vamos... lá sei eu, mudar o corte, né? Não cortar o editorial, mas mudar o corte da foto. Sei lá, vamos fazer alguma coisa, né? Sim. Então era mais lento. E aí chegavam as fotos, você lembra disso também, né? Pra você fazer uma campanha. Chegavam as fotos, aí você escolhia... Na mesa de luz. Aí mandava ampliar, aí chegava finalmente, aí cola lá junto no... Não, gente... Era uma loucura. Então era muito concentrado. Era um trabalho extremamente concentrado, né? E hoje em dia, obviamente, é outra dinâmica, uma outra rapidez e tudo mais. E aí, aí você fala, então vou trabalhar menos. Não, porque aí tem 550 canais para você, né? Trabalhar. Então, obviamente... Então, no final, acho que quantitativamente falando, é a mesma coisa, de um jeito bastante diferente, né? Mas você tem que ter vários times diferentes hoje, né? Vários times
diferentes. Tem que ter o time do Instagram, tem que ter o time que abastece essa revista digital, que você tem que abastecer mais vezes, né? Não, a minha revista digital é a mesma revista que eu coloco no aplicativo. Eu não faço uma revista digital. Tá, é a mesma. Eu não faço uma revista digital. Mas mesmo assim, são vários times e muita estratégia, né, hoje. Muito projeto, né? Então, é uma dinâmica diferente. E hoje a revista Bazar, ela está conectada com quais outros segmentos além da moda? Quais são os principais players, assim, que são parceiros de vocês? Bom, então nós temos justamente por isso, né, para diversificar esses parceiros. A gente tem a Bazar, que é moda, luxo, lifestyle. Temos a Men, a Interiors, a Noiva e a Kids. Então, por enquanto... São muitas. Por enquanto estamos aí em 5. Mas tem coisa nova, espero, chegando em 26. Nossa, Patrícia, não se cansa, hein? Eu não me canso. E suas filhas estão trabalhando com você? Katrina e a Letícia estão trabalhando comigo, a Sofia ainda não. A Sofia vai acabar vindo e tal, mas não agora. Todas já tinham trabalhado comigo antes, né? Num começo, assim, de carreira delas. E agora depois elas foram gostando. Tocar a vida delas e voltaram. E estão gostando. Estão gostando, estão felizes. Que bom, que bom. Então já está preparando a sucessão. Já estou preparando a sucessão. Mas para daqui quantos anos, Patrícia? Para logo, assim. Mas não que eu vou parar de trabalhar, mas que elas vão ser cada vez mais atuantes. Mas eu não vou parar de trabalhar. Não vai me fazer bem. Não vou ficar bem sem trabalhar. Vou ficar louca sem trabalhar. Falando assim das suas filhas também, dessa nova geração, como que é esse público novo para Bazar? Como que vocês trabalham esse público novo? Então, eu acho que a Gen Z, ela acaba sendo realmente ela que alimenta toda essa parte online, né? Eles, não sei o quanto que eles consomem dessa revista impressa, por mais que eles tenham trazido esse valor do papel, porque é uma geração nostálgica que quer o vinil, quer o papel, quer o livro, quer o cinema, enfim, coisas que eles perderam, né? E que eles querem resgatar, né? Eles dão valor. E isso foi bem importante, né? Acho que para as publicações de modo geral. Esse comportamento do Gen Z. Mas no final ali, né, do dia, eu acho que eles acabam mesmo ficando na parte mais do online, né? O online tem que ser pensado aí para essa geração jovem, né? Que é a geração que vai mais consumir esses canais. E você sabe, né? A própria Elos, a gente tem que o tempo inteiro estar renovando as nossas marcas, né? Não esquecer dos jovens e estar o tempo inteiro mesmo com uma marca que fale com eles, né? Que fale com todo mundo, que seja interessante. Esse é um grande desafio, mas é isso. Sim, exato. As pessoas estarem conectadas por interesses e não por geração, não por uma questão de idade, né? Então a gente quer impactar as gerações jovens e todas as gerações. Gente interessante, a gente quer impactar gente interessante. Sim. Gente bacana, não é isso? E o público que está vindo, né? Porque a gente também, né? A gente precisa se renovar o nosso consumidor. Total. Todos são importantes e tem que estar fresca, né? Você tem que estar com uma marca fresca, né? Nós temos que ter marcas frescas o tempo todo. E momentos marcantes da sua carreira? Momentos marcantes da minha carreira? Poxa vida! Ai, olha, muito tempo atrás, muito jovenzita, quando eu passei 1 mês e meio em Nova York, trabalhando de lá. Foi um grande desafio e foi muito interessante. Acho que esse foi o primeiro, assim. Depois, quando eu fui contratada para a revista da Folha, foi um outro grande momento. Depois, quando... Na época da Folha, eu não me lembro. O que você... Eu era editora de moda da revista da Folha.
de moda também. De exemplo de moda. E foi crucial, fundamental na minha formação, né? Muito importante mesmo. E só trabalhei com gente muito fera e me ajudou muito a ser quem eu sou, a saber o que eu sei. Enfim, foi um pedaço da minha vida importantíssimo ali. Aí depois também, quando começou esses intercâmbios com fotógrafos de fora e a gente ter a oportunidade de trabalhar com pessoas de fora e ter feito um editorial, por exemplo, com o Mário Testino. Abriu muito a minha cabeça. Quando o André trouxe um diretor de arte espetacular, que era um cara que era, sei lá, trabalhava com o Fabian Baron, e que me fazia chorar todos os dias. Bem bonzinho. O cara era um amor. Bem bonzinho. Bem bonzinho, mas devo muito a ele. Foi muito bom ter passado aqueles anos chorando. Aprendeu muito. Aprendi muito, foi ótimo. E depois a própria Bazar, né? Acho que foram esses momentos, assim, eu diria. Bacana, bem bacana. Muita história. E depois ter ido pro MASP. Também foi uma experiência espetacular, que eu fui curadora adjunta 2 anos do MASP, fiz participei, né, da exposição da Ródia, que foi a primeira vez que eles expuseram todos os modelos criados, porque antes eles tinham mostrado um pouco aqui, um pouco ali, mas nunca de uma única vez. E eu era curadora adjunta naquele ano e depois também continuei mais um tanto ali e participei da Renner, né, da exposição Renner MASP. Também foi bastante marcante. Muito bom. Parabéns, hein? Muita história. Obrigada. E Patrícia, quais são os novos projetos da Bazar? Conta os últimos projetos aí que estão acontecendo. Olha, nós anteontem fizemos um evento maravilhoso na Pinacoteca Contemporânea, chama Futuros Possíveis. São talks que discutem o futuro, né? Futuros Possíveis. E que é junto com, a gente traz isso com uma chancela da Bazar Interiors. E é a segunda vez que a gente faz, né? Porque a gente quando lança a revista, a gente já lança um evento como esse. Então, é a segundo evento com esse tema. E uma outra grande novidade também que começou, não me lembro mais, acho que no ano passado, ou talvez no início desse ano, que a gente já fez 3 vezes em Paris, que é a Maison Bazar. Então, a Maison Bazar, ela é uma casa que a gente leva marcas do Brasil e promove um grande networking com convidados franceses e brasileiros e expõe as marcas nacionais. A Galeria Lafayette é nossa apoiadora e é uma forma dela, enfim, muito interessante para quem está expondo, porque tem essa conexão com eles e não necessariamente com eles, porque acabam outras marcas que não estão lá nos apoiando, que continuam, vão lá, visitam. Então acaba tendo essa visibilidade das marcas para o mercado europeu. Para o mercado europeu. A gente cria ativações interessantes para quem está lá nesse período, porque é durante a Semana de Moda, né? Então, deu muito certo, as pessoas gostaram muito e são tardes super agradáveis que a gente faz com show, com talk, enfim, ativações legais. Deu tão certo que a gente foi também para Miami. Então, a gente vai estar lá, é a segunda vez que a gente vai estar lá em Miami. E aí em Miami é com a Arte Base. Então, a nossa Maison Bazar em Miami vai estar de 3 a 5 de dezembro lá, agora mesmo. E a gente quer expandir para outros lugares em 2026. E o primeiro vai ser na época de Iemanjá, na festa de Iemanjá, que a gente vai estar em Trancoso. Então vamos ver se a gente vai estar juntas. Vamos estar juntas, lá, né? Porque assim, com toda essa trajetória e com esse gap de 25, em 26 a gente vai estar juntas, né? Vamos estar. E Patrícia, fala um pouco assim, como que você enxerga hoje a Elos no mercado nacional, né? Uma marca que tem 50 anos, assim, como que está o nosso lugar aí nesse mercado?
Então, eu acho que a Elos é uma marca bastante disputada por nós, né, pelo mercado editorial, e que eu acho que isso demonstra a força que ela tem, né, porque não é que a gente queira abraçar todas as marcas que existem. Obviamente, são as que são importantes. Então, eu acho que a Elos está muito bem colocada no mercado. Não só por isso, né, fui puxar a sardinha aí pro meu lado, mas sem falar de mim, falando da Elos, eu acho que a Elos consegue, como a gente estava aqui falando um pouco antes, sobre essa necessidade de rejuvenescer a marca, como ela consegue se manter jovem, né? Apesar dos seus 53 anos, ela é uma marca jovem. Então, eu acho isso muito legal, como ela consegue permanecer e manter o DNA que ela tem, né? Ela não envelheceu, apesar dos 53 anos, né? E continua fazendo coisas impactantes, os desfiles são impactantes, as campanhas. Então, eu acho que a Elos precisa continuar dessa forma, né? Porque eu acho que isso movimenta a indústria da moda, né? Você trazer grandes nomes, fazer grandes campanhas. Acho que vocês têm um pouco essa missão, né? É o que a gente espera que a Elos faça, assim, e que eu acho que é importante para a marca. Eu acho que isso deve reverberar muito positivamente para vocês, né? Bom, ano que vem nós vamos estar de volta aí às passarelas, então isso já é uma coisa que a gente vem trabalhando, né? 2026 teremos um desfile da Elos. Que bacana. Aí vamos pensar aí alguma capa também, né? Vamos ver o que a gente vai trazer aí de celebridade. De celebridade, né? Importante. Vamos pensar juntas aí também em alguém. Vai ser um prazer. E obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente no Elos Talks. Eu adorei. Obrigada. Foi ótimo, Adriana, como sempre, né? A gente adora estar junto. Eu adorei. Obrigada.